Hoje é dia de falar sobre mais um filme desse universo de terror do James Wan para Warner. Dia de falar de A Freira 2. Esse é um universo que surge muito bem ali, né, com James Wan em Invocação do Mal. Eu gosto também do segundo, Invocação do Mal, mas o primeiro é o grande filme que antes não era um universo, né, depois vira esse universo, esse Wan-verso de terror da Warner. Hoje comentar um pouco rapidinho sobre A Freira 2, que ela traz muito dos problemas dos filmes seguintes desse universo compartilhado de terror e tudo mais, que é justamente essa ideia do James Wan começar o universo. Ele continua como o criador dos personagens, como produtor e tal, mas aí ele meio que vai trazendo os pupilos dele ou diretores jovens de terror para dirigir esses filmes secundários, né? O Annabelle, A Maldição da Chorona, A Freira 1 e A Freira 2. O A Freira 2 eu acho ele bem melhor do que o primeiro filme, mas não é tão difícil assim também. Não gosto desse filme aqui, apesar de ter algumas boas sacadas, algumas boas ideias aqui e ali, mas que quase nunca são muito exploradas, como por exemplo um personagem que aparece aqui visualmente falando, que é muito interessante. Eu gosto muito de apresentar esse personagem visualmente, mas no final ele não é explorado e fica aquela sensação de que ele só está sendo usado porque se o público comprar, vamos fazer um filme no futuro só desse personagem aqui, que já foi o que aconteceu anteriormente com a Freira, que quase aconteceu com o Homem Torto e por aí vai. E é interessante dizer isso, né, sobre a Freira, como ela surge ali por causa da Invocação do Mal 2 e o visual dela chamou muita atenção porque é um visual bem interessante, bem macabro e tudo mais, só que cada vez mais eles exploram tanto esse visual que eles banalizam esse visual, eles tiram o peso do horror desse visual. Então aqui a cada 5 segundos tem um flash, um jumpscare na cara, usando o rosto da Freira, ou mostrando aquela personagem em um quadro, ou mostrando ela atacando alguém, mas sempre assim, um negócio que vai tirando o peso gradualmente do filme pelo excesso. Não estou dizendo que no filme da Freira deveria esconder a Freira ou coisa do tipo, até porque a proposta aqui é mesmo de um horror bem frontal, um horror de sustos, com esses elementos mais diretos. O chamado terror de shopping, que é quase sempre usado pejorativamente, que eu não gosto tanto na maioria das vezes, mas aqui essa é a proposta, esse horror mais frontal que vem se perdendo bastante no cinema, com o crescimento do terror psicológico, o A24 e tudo mais. O terror frontal que eu defendo bastante, né? Você lidar com o espectador diretamente, frontalmente, você não precisa lidar com, digamos, o raciocínio dele, mas com as emoções mais diretas. Mas também é bem verdade que dentro dessa lógica de horror mais direto, a grande maioria dos filmes, como no geral no cinema, não são tão bons assim. E aqui é o caso da Freira, que o problema não é cair para os clichês do terror, porque o próprio James Wan cai para os clichês do terror, e é aí que está a grande diferença. O James Wan ele sabe lidar muito bem com esses clichês que tem do terror, ele sabe lidar muito bem com aqueles personagens, com aquela mística e principalmente com os espaços. A grande sacada do James Wan está na decupagem, no uso do tempo de cada uma daquelas cenas. Os filmes dele são repletos de jumpscares, por exemplo, mas não tem problema, porque ele sabe utilizar de cada um desses elementos. E aí que tá o problema desses filmes secundários. Aqui a Freira eu coloco a Freira 2 no mesmo balaio de quase todos os outros filmes, por mais que ele seja melhor que o primeiro A Freira, por mais que eu ache ele melhor do que o Annabelle 1, ou melhor também que A Maldição da Chorona. Mas é uma tentativa de você replicar o James Wan e apenas replicar o James Wan, mas sem a habilidade do James Wan, sem ser James Wan. Então é um filme que ele não tem personalidade alguma, é um filme daqueles não previsível de saber o que vai acontecer no filme, mas de saber o que vai acontecer naquele plano, como aquele plano vai ser filmado e por que ele está sendo filmado daquela forma. Então é um filme que surge quase como uma espécie de protocolo, né? Cada plano aqui selecionado, a decupagem, a montagem, sempre muito protocolar. E um uso assim que não funciona muito bem para mim também dos personagens em si, né? Isso acho que talvez a Freira até faça melhor ao selecionar melhor
o protagonismo no primeiro filme. Aqui eles dispersam muito, né, a personagem da Thaisa Farmiga, que é usada aqui, obviamente, por ser irmã mais nova da Vera Farmiga, criar essa relação entre as personagens e tal. Ela é a protagonista, mas não tanto assim. Tem essa dispersão, eles ampliam para muitos outros personagens, muitas vezes até para apresentar esse novo vilão por um curto espaço de tempo só para ter um possível filme futuro. Então tem os seus momentos aqui, tem os seus momentos de tirar um pouco o público da cadeira, mas no geral a Freira 2 não só vai cair para os clichês do gênero, mas vai cair para esses clichês do gênero se aceitando como meros clichês, aceitando que o James Wan o James Wan se usou bem desses elementos anteriormente e aqui vamos só replicar porque faz parte do mesmo universo. Então é um filme que não tem muito uma personalidade, não tem muito a cara de um diretor, e os diretores que vão seguindo esse universo, eles vão se aceitando nessa posição só de fazer mais um filme dentro desse universo. Aqui o problema ainda maior para mim é a utilização da imagem, do visual da Freira, que é um visual muito legal, como eu disse, mas que eles banalizam tanto que perde o efeito. Eles fazem isso durante boa parte do filme, né? O filme ele acaba perdendo a força do seu horror a partir do momento que esses elementos são repetidos. A gritaria é repetida, os jumpscares são muito parecidos e por aí vai. É um filme que, assim, eu acho que passa até para quem é fã do universo, talvez até goste mais do que eu gostei. Eu dificilmente acho que vai surgir algo com alguma qualidade nesse universo, como James Wan fez no começo dele. Então por hoje é isso, a Freira 2 não gostei, não desgostei tanto talvez quanto eu achei que ia desgostar. Para quem é fã do universo, talvez encontre uma boa opção aqui. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Por hoje é isso e corta.